Olá, pessoal, tudo bem? Vou então dar continuidade à nossa aula de APPCC, nessa nossa terceira semana, falando de alguns aspectos práticos. O que a gente pretendeu com essa semana de uma abordagem prática? A gente trouxe alguns artigos para exemplificar a dificuldade que é se implantar um sistema PPCC de verdade, né? Então, assim, a gente se deparou com vários artigos, então eu coloquei nessa aula aqui 6 ou 7 artigos, mas se a gente for ver na literatura, existem outros tantos, né? Para poder ter selecionado esses 7, eu aviso vocês que assim a gente leu muitos outros artigos, né? Com certeza passei por mais de 20 artigos para tentar achar esses que pudessem exemplificar um pouquinho dessa situação, né? Que parece que a gente já tem muitos anos que a gente trabalha com o sistema do PCC, que ele já está aí, e todo mundo entende, e todo mundo aplica, mas que na prática o que a gente percebe que não é bem assim, né? Existem muitas dificuldades, muitas limitações, que aí varia, e eu gostaria de trazer essa discussão para essa semana, né? Então, o nosso encontro, né, como a especialização prevê, ele é em EAD, então a gente não tem uma interação em tempo real, né, ao vivo, mas eu gostaria que a gente pudesse trocar experiências nessa semana, né? Então, eu vou disponibilizar um formato, né, uma tentativa da gente tentar trazer essa troca de experiências, tá? Que aí depois eu explico para vocês. Eu vou colocar a apresentação aqui para a gente conversar sobre essa abordagem. Então, aqui, eu coloco para vocês, deixa eu colocar no modo de apresentação, não está no modo de apresentação, agora sim no modo de apresentação. Então, bom, a ideia é trazer, né, uma abordagem prática, como eu falei, e aí, para a gente fazer uma recapitulação, o sistema PCC é um sistema preventivo e dinâmico, então ele traz uma inovação em relação a esse olhar para a segurança alimentar na medida em que ele prevê um olhar para a produção, não só do produto, né? Um olhar para a produção e não só para o produto pronto, então é um acompanhamento de toda a cadeia produtiva, e ele é dinâmico porque ele visa sempre estar buscando esse aprimoramento em busca de ter ações tais que vão me permitir garantir ao final meu produto seguro para consumo, né? Além disso, a gente precisa relembrar, né, que as normas que nós temos aqui no Brasil e de organizações internacionais, elas já são bem antigas, que estimulando ou até obrigando o uso do sistema APPCC, né? Na primeira aula lá, a gente viu que data da década de 90, tanto no Brasil quanto pela FAO, né, depois dentro do Códex Alimentários, já existe esse incentivo, essa obrigatoriedade no uso dessas normas, e que nem por isso a gente vê hoje que, apesar de tão, vamos dizer assim, antigas, né, essas normas, elas não são tão bem implementadas até hoje, né? Então, a proposta é que se possa garantir a produção de alimentos e refeições seguras com a aplicação do sistema PCC. Em alguns países é um sistema recomendado, né? Em outros países ele é obrigatório, como é no Brasil, e a gente vai ver em uns outros artigos, como na Polônia também é obrigatório, em Portugal. Então, aí existem outros, né? Em cada país existe a sua realidade. Bom, e aí vem a pergunta, né? Essa implantação, ela é obrigatória? Deveria, né? Mas a gente sabe que muitas empresas funcionam sem esse sistema estar bem implantado, não funcionante completamente, né? E aí, eu já adiantei aqui, né? Quais fatores que contribuem para essas falhas na implantação? Por que a gente fala que nem sempre acontece? Porque eu não sei a experiência, né, de cada um, mas por várias vezes eu já acompanhei situações em que a empresa, seja ela, né, na indústria ou num restaurante,
vai ter uma auditoria, vai ter uma fiscalização, fica uma correria louca para tentar ajustar. Então, essa dinâmica de tentar correr atrás do prejuízo, de colocar as coisas em ordem, indica o quê? Indica que esse sistema não está funcionando, ou que ele não está realmente em prática. Né? Tem até um artigo que vai falar um pouquinho sobre isso, que consegue detectar essa realidade, de que muitas vezes, depois de uma certificação, depois de uma implantação, acaba se perdendo esses controles, acaba se perdendo um pouco se não tiver uma equipe muito bem estruturada. O que faz com que, ainda que essas empresas, né, considerem ter o sistema PCC implantado, ele não é tão eficiente como deveria ou como poderia ser. Né? Então, bom, a gente vai começar a falar, então, desse artigo aqui, que ele é de 2019. Então, é um artigo, né, recente, em que o propósito dele é encontrar uma abordagem de controle de risco, né, de fatores de controle de risco, numa empresa, né, numa fábrica de biscoitos, utilizando a PPCC como referência. Então, eu trouxe, a forma de apresentação vai ser aqui, trazer, assim, de uma maneira muito, muito, muito resumida, o objetivo, o método, os achados principais e as considerações. Mas qual que é a ideia? É a gente trazer, assim, o que esse artigo quis trazer? Né? Que informações gerais, que resultado que ele trouxe? Porque é esse resultado, né, claro que com base no objetivo, é que vai interessar para a gente. Eu vou tentar trazer um pouquinho do que disse o artigo, mas eu vou disponibilizar todos os artigos que eu vou apresentar aqui, eu vou disponibilizar no Moodle para vocês, que aí quem quiser aprofundar, quem quiser ler mais a fundo o artigo, fica à vontade, se quiser trazer para discussão, vai ser muito bem-vindo. Tá? Então, esse artigo que trabalha numa planta, né, de produção que é uma planta, né, que produz biscoitos, lá em Bangladesh, qual foi o objetivo? No artigo traz, que quer trazer, então, uma modelagem, né, de controle de fatores de risco na produção. Mas no desenvolver do artigo, o que a gente percebe? Foi desenvolvido um plano para PCC. Então, seguiu-se os 12 passos do sistema PCC, que aí ele fala que usa como referência aqui, né, a ISO 22000 e o padrão Codex. Esse padrão Codex aqui é relacionado às etapas, lá, os 12 passos da PCC. Então, ele vai desenvolver os procedimentos para análise de perigo e avaliação de risco, considerando os 12 passos da PCC. Tanto que há uma formação de um grupo que vai ficar responsável por descrever o produto, depois tem, né, a elaboração do fluxograma na planta, a conferência, de forma que vai, ao final, conseguir identificar os perigos biológicos, químicos e físicos dessa planta, principalmente, né, a parte específica de produção de biscoitos, vai trazer não só os pontos críticos, limites críticos, a sugestão de monitoramento, as medidas corretivas, ou seja, vai me dar aqui o plano do APPCC. Então, o resultado desse artigo é o quê? É a elaboração desse plano do APPCC. E aí, o que se traz como consideração desse artigo? Que a implementação do sistema PCC vai permitir o quê? Uma maior segurança no produto fornecido, vai trazer maior credibilidade para esse produto que está sendo produzido, né? Então, quer dizer, é um artigo bem atual e que, de novo, está falando o quê, gente? De implementação da PCC. Essencialmente, seria essa a realidade. Essas normas em Bangladesh, pelo que eu entendi, que eu consegui verificar, o sistema PCC ele não é obrigatório. É uma norma de referência, mas ela não é obrigatória. Bom, esse outro artigo, ele é antigo, ele é de 2011, mas ele traz uma experiência muito boa, um artigo muito bem detalhado, que vai trazer um estudo dessa implementação do sistema do PCC. Mas aqui, ao invés de executar o sistema, de implementar o sistema do PCC, o que os autores fazem? Eles vão fazer uma avaliação junto à equipe sobre essa implementação. Qual é a percepção que eles chamam lá de líderes da equipe, né, os responsáveis pelo sistema de qualidade, qual é
impressão deles, né, qual é a avaliação deles sobre essa implementação do sistema PCC. Então, o objetivo foi avaliar o processo de implementação, né, nessas empresas processadoras de lácteos, avaliando, então, as motivações e os benefícios que se esperam com a adoção do sistema, a descrição né, dos principais pontos que eles consideram assim, que contribuem para que esse programa realmente seja efetivo e as restrições ou limitações para que funcione, né, o sistema APPCC. E depois ainda tem uma avaliação dos critérios e indicadores de desempenho desse sistema sob a ótica dos entrevistados, né? Então, foi um estudo multicaso, então eles aplicaram o mesmo questionário, e aí foi interessante que eles aplicaram esse questionário para, duas empresas no Brasil, uma no Rio Grande do Sul, em São Paulo, uma na Argentina e uma nos Estados Unidos. E, além de entrevistar esses líderes, eles entrevistaram também pessoas que dão consultoria, aí representantes do MAPA, do Ministério da Agricultura, né? Da Anvisa, entrevistou também, se eu não me engano, era um professor que ele era consultor, né, em APPCC, em certificação, e mais uma outra pessoa que também tem uma experiência de mercado com a APPCC, mas que não estava diretamente ligada a essas empresas. Então, ele fez um contraponto entre a vivência e o que normalmente é esperado, tá? Então, bom, o que foi considerado aí como relevante nesse estudo, ou que respondeu esses objetivos, né? Como principal motivação, né, dos líderes das equipes de qualidade, foi em relação ao aprimoramento do sistema de qualidade, né? Foi um conhecimento maior, a conseguir obter produtos realmente de qualidade. Esses são os principais fatores de motivação para a implementação do PCC, né? Melhorar o processo, né? O processo de qualidade. O que eles levantaram como principais elementos assim, relevantes para a implementação? Foi, né, consenso, a questão do comprometimento da autogerência e das pessoas envolvidas, né, dos setores envolvidos com esse processo, a disponibilização de recursos para que se efetive realmente a implementação. Uma outra questão, né, um outro fator levantado de grande importância é a questão da qualificação desses recursos humanos. A gente percebe que, na medida que as pessoas envolvidas elas têm um maior conhecimento, elas têm entendimento daquelas atividades, o retorno do acompanhamento do sistema do PCC é mais eficiente, né? Então, essa qualificação aí, ela demanda tempo, ela demanda recurso, investimento, né, nessa mão de obra. Bom, um outro elemento considerado importante foi a capacidade dos gerentes reagirem aos indicadores de não conformidade. Então, é aquela questão, né? Diante de uma não conformidade, a medida corretiva precisa ser, né, o mais rápido possível. E muitas vezes as medidas corretivas não é apenas de descartar um produto, às vezes precisa modificar um processo, modificar uma linha de produção que traz, né, um transtorno maior, que exige um investimento maior, ou às vezes a questão de modificação de equipamentos, ou a compra de equipamentos, e essas situações, às vezes, elas fogem ao controle ali só gerencial e exigem muito mais dessa equipe, né? Como fatores restritivos, uma coisa, um ponto que foi levantado, né? Um fator que foi levantado foi os valores organizacionais contraditórios à natureza do sistema de qualidade. A gente sabe que muitas empresas, a alta direção, ela não investe o quanto precisaria para esse olhar para a qualidade, ela não investe numa equipe de qualidade, fica como um fator, vamos dizer assim, secundário, né? E eu falo especialmente em relação aos restaurantes, por exemplo, né? Institucionais. Na indústria, eu acho que isso já está mais claro, isso está mais entendido, é mais presente, vamos dizer assim, essa figura do setor de qualidade. O que não é realidade em muitas unidades de alimentação e nutrição que a gente acompanha, né? Os nutricionistas, tá? Bom,
Um outro fator restritivo é a questão de dificuldade de manejo da documentação. Então, quanto menor a empresa, o que a gente percebe? Que essa produção de documentação, essa guarda de documentação, ela é confusa, ela é burocrática muitas vezes, o que demanda aí uma frequência de não execução, né? A manutenção da equipe envolvida no programa de qualidade é um outro fator restritivo também, e a dificuldade de comunicação entre os diferentes setores das empresas, né? E um outro fator que foi levantado importante foi a necessidade, né, de aprimorar essas normas, de torná-las mais claras, às vezes mais factíveis mesmo, né, de serem executadas, mais fáceis de serem executadas, e a colaboração entre as parcerias aqui, público-privada, especialmente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que foi levantado especificamente nesse artigo, de modo a favorecer a implementação do sistema nas organizações. Então, aqui foi interessante que o sistema ele já está implantado, mas qual que é o impacto que se enxerga dele, né? Então, ele traz ali motivação, as dificuldades, o que é importante ter para manter esse sistema. Então, esse artigo aqui, ele traz um panorama geral bem interessante sobre essas dificuldades e também os pontos que favorecem a implantação do sistema de PCC. Tá? Esse outro artigo aqui, ele é de 2016 e ele é da Food Control. Esse artigo, ele já traz os efeitos da implantação do PCC nos processos de higiene de diferentes estabelecimentos sérios. Então, esse artigo é lá da Sérvia, né? Foi conduzido lá. Então, o que se avaliou? Avaliou o processo de higiene nesses estabelecimentos, né? A partir desse olhar da implantação do APPCC. Então, o que foi feito? Né? Essa avaliação do processo de higiene foi feito perfil microbiológico de superfícies de contato com alimento, mãos de manipuladores e instalações de refrigeração. Então, foi interessante que eles categorizaram os estabelecimentos, fizeram 5 categorias. Aí, entre essas categorias, tinha restaurantes, restaurantes, estabelecimentos, né, de unidades aqui institucionais, serviço de alimentação institucional. Aí tinha uma espécie de drive-thru, que era um local onde você não consumia a refeição, você só pegava essa refeição e ia consumir em outro local. Cafés e bares, e aí agora faltou uma que me fugiu aqui da mente. Mas eles acompanharam isso por 7 anos. Então, é um trabalho assim, bem de longo prazo, né? Que, assim, considerando essa realidade, porque se vocês estiverem aqui, né, foram mais de 1.700 estabelecimentos, e aí uma infinidade de análises foram realizadas. Então, o que eles perceberam? Naqueles locais onde houve a implantação do sistema PCC, em todos eles houve uma melhoria das condições de higiene. Em todos, especialmente em relação à questão da higiene dos manipuladores. O que isso indica para a gente? A questão da importância de quê? De ter uma equipe capacitada. Né? E aí fala também lá que o serviço de alimentação institucional teve melhores resultados em todos os momentos desses estabelecimentos. Foi fornecedores, lembrei. Então, foi fornecedores de matéria-prima, restaurantes, serviço de alimentação institucional, os cafés, né, que eles chamam de cafés bares, né, que servem bebidas e algum lanche, e esse local de compra de refeição, né, é como se fosse um drive-thru, mas aqui ele não usou esse termo drive-thru. Bom, aí o que o artigo coloca como, né, considerações ou conclusões aqui? Na verdade, eles chamam de conclusões e eu estou chamando aqui de considerações, né? Que, ainda que as causas de contaminação, né, possa variar, ou seja, tem diferentes estabelecimentos, então os principais focos de contaminação podem ser vários, mas em todos eles a implantação do sistema
APPCC possibilitou uma melhoria no perfil microbiano, né, tanto de superfície de contato quanto mão de manipuladores e instalações de refrigeração, tá? Bom, então é isso que eu tenho desse artigo. Aí tem um outro artigo aqui, que é de 2017. Esse outro artigo aqui traz uma visão interessante, em que ele avalia os princípios do PPCC, né, em empresas certificadas e não certificadas. E aí eu já adianto aqui que aqui fala em estudo preliminar. Por que a autora fala em estudo preliminar? É porque ela fez esse estudo em 40 empresas. Então, é um estudo que, ela até fala que é uma limitação do estudo, né? Mas que, a partir dele, foi desenvolvido outros estudos. Mas traz um cenário interessante que vale para a gente refletir, né? Então, o objetivo dele foi verificar a eficiência do funcionamento, né? Do APPCC em empresas que são certificadas e não certificadas. Essa certificação é em relação ao APPCC, tá? Certificação do APPCC. Então, foi feita auditorias, então, né, foi uma visita em loco nessas 40 empresas relacionadas à área de alimentos na Polônia. E o que se percebeu? Metade dessas empresas tinha implantado não só uma certificação de PCC, mas como tinha outra certificação, como o ISO, o BRC ou o IFS, tá? Que aí, então, essas empresas já estavam, vamos dizer assim, acostumadas, ou então tinha minimamente o sistema APPCC, né? Com esse olhar aí para a segurança dos alimentos. Então, bom, aí aqui fala que, né, o formulário de auditoria, né, o checklist dela aqui tinha 134 questões que envolvia aí todas as etapas de implantação do sistema PCC. E o que ela conseguiu verificar entre essas empresas? A avaliação geral dos princípios foi superior entre as empresas certificadas. Então, o sistema é obrigatório. Algumas têm certificação, outras não, mas todas elas precisam ter o APPCC implantado, correto? Então, dessas 40 empresas, aquelas que eram certificadas, né, elas tinham um melhor desempenho desse sistema em funcionamento, do sistema APPCC. Mas, uma coisa que chama atenção nesse artigo é que, apesar do resultado das empresas certificadas ser melhor do que das não certificadas, todas elas traziam aqui vou dizer que é qualidade, mas uma implementação inferior ao que é previsto para um sistema PCC. Ou seja, falhas foram percebidas mesmo nas empresas certificadas, né? Eu não sei se eu consegui ser clara para vocês aqui, né? Mas só para reforçar, então, haviam 40 empresas entre certificadas e não certificadas. E aí, o que percebeu? Entre as empresas certificadas, eu tinha uma melhor implantação do sistema PCC, mas ainda assim, essas empresas ainda tinham resultados ali inferiores ao que era necessário, ou que era previsto, esperado sobre o sistema PCC realmente implantado. Né, o que faz crer que precisaria aí ter melhores condições ali de segurança do alimento. Tá? Então, a gente, voltando aqui ainda, a gente percebe que, eu volto a falar, o que se identifica? O fato de ter uma certificação não exime essa empresa de manter esse olhar cuidadoso, essa revisão periódica, esse aprimoramento do sistema APPCC. Por quê? Porque esse sistema, as atitudes, elas podem variar, elas podem falhar, isso acaba conduzindo a falhas no sistema PCC. E se há falha no sistema PCC, você não pode garantir ao final que seu alimento está realmente seguro para consumo. Bom, esse outro artigo aqui é de 2019, também da FUSCONTRO, tem muito artigo bom de APPCC,
de integração entre a PPCC e as normas de ISO, as normas ISO, não, a norma ISO 22000, né? Melhor dizendo, dentro da por conta. Esse artigo aqui, especificamente, ele vai avaliar o quê? O plano de APPCC em empresas que têm um sistema de qualidade implantado, né? Ou melhor, empresas que têm aí já alguma outra certificação, tá? E aí avalia aqui pequenas empresas na Polônia. Então, identificar e classificar as dificuldades relativas ao desenvolvimento de planos e a documentação do PCC e classificar as não conformidades e determinar os pontos, né, que precisam ser melhorados desse sistema PCC. Então, foi feito em 2 etapas. Numa etapa, foi feita uma entrevista com a identificação e classificação das dificuldades no desenvolvimento da documentação do PCC. Né? Então, o que considera aqui? É a opinião, né, dos líderes da equipe aqui. Então, no caso aqui, trabalhou com 47 pequenas empresas e todas elas tinham uma dessas certificações aqui. A ISO, a BRC e outra, tinha pelo menos uma delas, né? Então, algumas tinham até mais de uma certificação. E numa outra etapa, foi uma avaliação em loco, né? Fez uma auditoria sobre a aplicação do sistema, sobre a aplicação dos princípios da PCC com base no sistema PCC proposto no Códex Alimentar de 2009, tá? E aí, a partir disso, fez a identificação das não conformidades. Bom, o que se encontrou, então? Que as principais dificuldades para a implantação, segundo, né, os líderes, estão relacionadas aos programas de pré-requisitos, né, e as ferramentas para avaliação de perigo, ou seja, se não há uma boa implantação dos programas de pré-requisitos, aí vem boas práticas, os procedimentos operacionais padronizados, dificilmente eu consigo avançar na implantação do sistema PCC. E se eu tenho dificuldades para identificar esses perigos, para julgar a severidade desses perigos, a gravidade que esses perigos podem representar, né, no meu processo, como que eu posso controlar esses perigos se eu não consigo bem avaliá-los? Então, coloca em risco, compromete o sistema PCC, né, vigente. Um outro achado foi, aí em relação à auditoria, né, que as maiores porcentagens de não conformidades, elas estavam justamente na área de documentação, identificação e avaliação dos perigos, na elaboração dos diagramas de fluxo de processo e verificação do sistema, ou seja, em pontos que são cruciais do sistema do PCC. Então, né, aqui não encontraram tantos problemas na descrição do produto, mas a partir daí já começa a ficar frágil o sistema do PCC. Ainda que eu tenha um bom monitoramento, mas de que adianta eu ter um bom monitoramento, por exemplo, se eu não estou monitorando os perigos corretos, se eu não estou controlando as etapas corretas? Então, esses indícios aqui, né, esses indícios não, essas não conformidades identificadas nos dão um indício de que o sistema, né, falha bastante e que esse plano de APPCC ele precisa ser reformulado, ele precisa ser revisto, ele precisa ser aprimorado. Né? Então, as considerações em relação a esse artigo, né, a esse trabalho aqui. As empresas reduziram ou interromperam atividades do plano APPCC após a implantação. Então, né, de novo, volto lá. Depois que tem um sistema implantado, depois da primeira elaboração do plano, muitas vezes essas atividades deixam de ser feitas com tempo, se não houver uma equipe que esteja ali acompanhando, reforçando a necessidade daquelas atividades, ou elas deixaram de fazer por completo, ou então deixaram de fazer alguma dessas atividades. Então, é uma percepção, assim, muito importante e que, se a gente for, né, avaliar, pelo menos eu vou falar isso para os serviços de alimentação, é muito comum de acontecer, muito comum mesmo, tá? Uma outra consideração que o artigo faz é que a percepção de conhecimento e habilidade da equipe muitas vezes é insuficiente. Então, se ela não conhece bem, ela não vai conduzir bem esse plano, né? Porque ela não vai dominar bem o entendimento da identificação dos perigos, ela não vai conseguir monitorar corretamente os pontos que
são importantes naquele fluxo, e muito menos manter esses registros comprobatórios, né, corretamente. Então, aqui reforça, né, o artigo reforça a necessidade de ter regulamentos e normas que vão cobrar essa melhoria da qualidade dentro do plano PPCC e que as pessoas que estiverem trabalhando com esse sistema PPCC, com essa implantação, elas tenham uma competência à altura da necessidade que é exigida, né? E aí, isso demonstra o quê? Que os sistemas de gestão investigados desses pequenos estabelecimentos, eles precisam ter um maior aprimoramento, né? O que ele chama aqui de maturidade, está precisando de mais maturidade, que é o quê? De aprimorar, de ter mais segurança, mais credibilidade, mais confiança na execução desse sistema PPCC. Esse artigo eu achei muito bom, porque o que a gente percebe? A maior dificuldade, né? E aí eu li outros artigos para escolher esse aqui, mas isso traz para a gente aquela velha história. As pequenas empresas, elas têm muito mais dificuldade, muito mais barreiras. Eu não estou falando que é nem dificuldade, é uma barreira em relação à implantação do sistema VPCC. E aí parte dessa capacidade de trazer uma equipe competente, de manter essa equipe, de conseguir fazer alterações na sua cadeia de forma a ajustar, tentar manter esses perigos sob controle. Até mesmo de identificar esses perigos, né? E foi isso que esse artigo conseguiu identificar nessa realidade dessas empresas colonistas. Bom, esse outro artigo aqui vem trazer uma realidade de Portugal, de açougues, né? De estabelecimentos que trabalham aí com carne, né? Então, por que pequenos estabelecimentos, né, podem falhar aí na implementação do PCC? É um trabalho também muito interessante, ele é de 2015, e aí ele tem como objetivo que avaliar o grau de implementação do sistema PCC em açougues de pequeno porte. Então, se eu não me engano, eles trabalharam com todos os açougues de um determinado município, tá, de Portugal. Compreender quais os fatores que mais influenciam a intenção de implementação do sistema PCC. Então, esse artigo aqui, ele fez ele dividiu a sua atividade, a sua metodologia em duas etapas, em duas abordagens diferentes. Então, eles inicialmente fizeram uma visita, e aí essa visita foi feita, né, por um veterinário aqui que eles chamam de certificado, que utilizou como referência um checklist do Plano Controle Oficial Português para esse tipo de estabelecimento. Então, com esse checklist, ele foi lá, avaliou o local, né? Depois de ter avaliado o local, ele fez uma avaliação de conformidade, não conformidade, para depois ser comparado com a parte de entrevista. Então, primeiro, né, foi feita uma avaliação do local. Depois, os autores, né, fizeram uma entrevista com 101 administradores ou donos de pequenos açougues sobre sua intenção de implementar totalmente o sistema PCC. Então, foi aplicada uma metodologia chamada de teoria do comportamento planejado, onde avalia a atitude, né, do indivíduo, as normas subjetivas, que é a norma que ele entende, né, como necessária, o controle o que ele chama de controle comportamental percebido, as normas pessoais e o conhecimento sobre o sistema PCC. Então, todas essas avaliações de comportamento estavam atreladas ao entendimento do sistema PCC. Então, foi feita uma entrevista, ou com o dono, que tem, né, vamos dizer assim, que direciona essa atividade de gestão, ou os administradores, o sistema de qualidade, né? Então, o que foi identificado? Então, primeiramente, a partir da inspeção do veterinário, eles classificaram os estabelecimentos, vamos falar assim, entre alto desempenho e baixo desempenho. Então, houve uma distinção aqui entre aqueles que tinham uma melhor conformidade e aqueles que tinham mais não conformidade, né? Que tinham muitas não conformidades. Entre aqueles estabelecimentos que foram considerados de alto desempenho, o que percebeu-se? Alto valor, né, esses estabelecimentos, né, os seus administradores ou donos responderam, né, tiveram
altos valores de atitude e intenção em relação ao comportamento, ou seja, é a capacidade de agir e a vontade de fazer, certo? O quê? Implementar o sistema PCC. Então, entre esse grupo de açougueiros, eu vou chamar de açougueiros, mas aí entre os administradores também, a atitude e as normas pessoais foram preditores da intenção de implementar totalmente o PCC. Então, ou seja, a atitude, volta aqui a questão da ação, e as normas pessoais é o que é importante para aquela pessoa, né? Então, seria importante implementar o sistema PCC. Entre aqueles que não tiveram um bom desempenho em relação ao plano, né? Aqui é o plano de controle oficial português, né? Considerado, né, de segurança que alimentar, então, assim, não é exatamente o PCC. Para essas empresas que não tiveram um bom desempenho nesse plano oficial, quer dizer, com base nesse plano oficial, melhor dizendo, a norma pessoal foi o mais forte preditor de intenção. O que quer dizer isso? A norma, o que a pessoa considera importante para ela, foi o que mais indicou a intenção de implementar. Não participa aqui a questão da atitude, da ação, né? O que leva aos autores a concluírem o quê? Que há uma necessidade, que assim, eles não têm um bom resultado ali em termos de segurança alimentar. E falta atitude para a implantação desse sistema. Havendo o quê? Uma intervenção para quê? Para que haja uma melhoria das práticas seguras de manipulação de carne, né? Nesses estabelecimentos. Então, ou seja, aqueles estabelecimentos onde você tinha ali um comportamento que favorecia a implantação do PCC, elas já tinham melhores condições higiênicas ali de produção. Aqueles estabelecimentos que tinham um resultado, vamos dizer assim, insatisfatório, percebia-se a necessidade de uma intervenção externa para que houvesse essa melhoria, tá certo? Mas, para ambos os grupos, tanto aqueles classificados como alto desempenho ou baixo desempenho, nem a norma social, nem o controle comportamental percebido atuaram como preditores significativos de intenção, ou seja, nem a norma estabelecida, nem o controle comportamental percebido é aquele que ele faz porque está no convívio social ali. Isso não teve um impacto sobre a intenção de implantar o sistema PCC. Tá? Bom, como consideração, então, a norma pessoal foi o mais forte preditor de intenção, como resultado apontado pela necessidade de intervenção das autoridades para promover maior conformidade. O que quer dizer isso? Né? Então, a intenção de implantar o sistema PCC partiu muito mais de uma vontade pessoal, de uma necessidade pessoal, do que propriamente do entendimento, do reconhecimento ali, da necessidade, da obrigatoriedade de ter ali condições seguras de manipulação, de produção, né? Então, o que ela fala, o que o autor ainda traz para a gente? Que muitas não conformidades em relação ao padrão lá que foi investigado, que tem a ver, né, com a segurança alimentar, são empecilhos para a implantação do sistema PCC. O que leva a crer que existe o quê? Existe a necessidade de se ter uma ação aí das autoridades para forçar essas empresas a se ajustarem, pelo menos, às normas, vamos dizer assim, oficiais de segurança alimentar e, quem sabe, também implantar o sistema do PCC. Né? Então, volta aqui aquela situação dos pequenos estabelecimentos, onde o entendimento, o convencimento, a valorização de investimentos, né, na qualidade, na segurança do produto, vai trazer credibilidade aí para o produto oferecido. Né? Bom, e aí nessa linha aí, esse artigo aqui foi muito interessante. É um artigo que vocês estão vendo aí que é de uma
um periódico aí da área de economia, né? Mas ele traz uma relação muito bacana, ele é de 2021, onde ele avalia o quê? Né? Então, aqui, ó, é certificação de APCC na indústria de alimentos, né? Eu não sei se vocês já conhecem esse termo, já ouviram esse termo trade-offs, da produção segura, de um produto seguro, e a performance, né, da empresa. Esse termo, ele não tem uma tradução direta, mas o que é esse trade-offs? É como se fosse uma ponderação, uma avaliação entre os benefícios que se tem com uma modificação. Vou tentar colocar aqui na PPCC. O quanto compensa, digamos assim, né, financeiramente para a empresa se eu implantar o PPCC? Será que eu tenho um resultado financeiro positivo com essas medidas que eu adoto o PPCC ou não? Então, é uma análise econômica sobre a implantação da PPCC. Porque o que a gente discute sempre? A importância da implantação do sistema PPCC, porque ele está relacionado ao quê? A uma melhoria da segurança, uma garantia de ter um produto ali seguro e que vai estar, né, adequado para ser consumido, para ser utilizado. Mas financeiramente para a empresa, isso compensa? Então, seria mais ou menos isso o objetivo desse artigo, tentar levantar essa relação entre a implementação e se isso repercute financeiramente positiva ou negativamente para a empresa, tá? Então, aqui, o que eles fizeram? Esse artigo aqui eu não falei ainda, mas ele é um artigo coreano, né? Então, pelo menos os dados são de empresas coreanas. Então, o que eles fizeram? Eles compararam empresas que eram certificadas e empresas não certificadas em APPCC. Então, eles fizeram aí uma análise de dados públicos financeiros dessas empresas, então eles consultaram, né, um banco de dados das empresas, cruzaram essas informações com as empresas que eram certificadas com as não certificadas e fizeram aí as ponderações em relação a essa avaliação, tá certo? Então, aqui no final, eles conseguiram comparar 195 empresas com 195 empresas não certificadas, fazendo um estudo de evento. O que é estudo de evento? Então, a ocorrência de um evento, que impacto tem a ocorrência daquele evento para condição para o desempenho dessa empresa, né? O desempenho financeiro dessa empresa. Então, aqui no caso, o evento seria a implantação do PPCC. Então, o que eles fizeram? Esse desempenho financeiro da certificação, eles acompanharam os dados financeiros dessa empresa por 7 anos. Então, o ano 0 aqui, né, o ano 1, né, o ano 0, o ano 1 é o ano da certificação, e eles acompanharam 3 anos antes, mais 3 anos depois, além do ano da implantação. Então, foi isso que eles fizeram. Como que eles fizeram isso? Então, eles pegaram primeiro os dados de todas as empresas que tinham certificação em APPCC entre 99 e 2016. Então, eles fizeram um levantamento, né, por 7 anos aí, 17 anos, desculpa, por 17 anos, encontraram 4.242 empresas. Opa, né, faltou um Szinho aqui. Para a parte de indicadores financeiros, eles buscaram também os dados, né, disponíveis de 1996 a 2017 e encontraram, né, empresas ali, entre as várias empresas, encontraram ali 1.272 empresas alimentícias com os dados disponíveis. E aí eles fizeram um cruzamento desses dados, onde possibilitou a identificação de 212 empresas com certificação PCC e 1.060 sem ele, ou seja, né, a maior parte das empresas não tinham certificação de PCC. E aí utilizaram, então, os dados de 195 empresas para avaliar, para fazer esse estudo. E aí eles utilizaram alguns indicadores, né? E aí é onde usa aí a metodologia econômica da coisa. Eles buscaram como indicadores o retorno sobre ativos, então eles fizeram uma avaliação, né, do lucro líquido dividido pelo total de ativos, então eles buscaram, né, durante o período ali, aquele período ali da certificação, buscaram
avaliar ainda o retorno sobre vendas, ou seja, a receita líquida dividida pelo resultado das vendas. Avaliou ainda o custo da mercadoria vendida dividido pelas vendas e o crescimento de vendas e rotatividade de ativos. Então, esses aqui foram os indicadores que eles analisaram para trabalhar o quê? Lucratividade, volume de vendas antes e após a certificação. Então, bom, como resultado, o que eles perceberam? Então, o que eles avaliavam? Bom, houve um custo maior ou menor, houve uma maior venda de produtos após a certificação em relação ao desempenho anterior à certificação, e assim eles foram fazendo as suas considerações, os seus levantamentos. Eles fizeram 4 hipóteses, e aí dessas 4 hipóteses, eles fizeram essas análises, né? Bom, o que teve como resultado? O APAPCC levou a um aumento significativo no desempenho operacional em termos de lucratividade da empresa, produtividade e giro de ativos. Ou seja, houve uma melhora do desempenho geral, né, dessa empresa, pelo menos no curto prazo, após a implantação do sistema do PCC. Um outro achado deles foi que a implementação da certificação de PCC levou a um rápido crescimento no mercado, mas apenas no curto prazo, ou seja, houve uma credibilidade maior atrelada à certificação, pelo menos no curto prazo. E que o sistema PCC, ou a certificação, aqui no caso do PCC, permitiu uma redução das taxas de falha do produto. O que ele quis dizer com isso? A questão de redução dos custos com análise do produto final ou com recalque desse produto. Isso levou ao quê? Uma redução na possibilidade de entrega de produtos de baixa qualidade, o que vai implicar em quê? Redução de custos de recalque. Está descrito aqui já, né? Bom, então, quais são as considerações que esse artigo traz? Que a certificação, ela leva ao aumento da lucratividade e da empresa e contribui ainda para o aumento da produtividade de fabricação, além da capacidade de melhorar as condições de segurança do produto. E aí faz uma discussão muito interessante do porquê que aumenta essa produtividade. O aumento dessa produtividade está muito mais atrelado a um aproveitamento melhor da matéria-prima, a questão de não ter perdas durante o processo, de que o produto final que é produzido, ele é destinado ao consumo. Por quê? Porque ele realmente possibilitou controlar, acompanhar esse processo e garantir que esse produto estava pronto para ser consumido de uma maneira até otimizada, né? Por quê? Porque quando se estuda esse processo, você vai estudar a melhor forma desse processo para que ele seja realmente vantajoso, né? Então, qual é vamos dizer assim, a conclusão desse produto, né? Esse conflito potencial entre os benefícios simbólicos e institucionais da certificação não conflita com a eficiência operacional. Traduzindo, os benefícios que se obtêm com a implantação, né, ou a obtenção dessa certificação de APPCC em termos de segurança alimentar, ela é comprovada, certo? E vamos dizer assim, essa possibilidade de esse investimento na certificação, esse investimento na certificação não tem um impacto negativo financeiro na empresa. Pelo contrário, ela traz aqui um ato para essa produtividade, para essa lucratividade da empresa, porque ela vai ter mais credibilidade no mercado, né? Essa redução de custos desnecessários, de retrabalho, de perda de matéria-prima, isso aqui vai deixando de acontecer, o que faz com que melhore aí toda a estrutura da empresa, tá? Então, esse olhar econômico para essa implantação do APPCC é inovador e é muito interessante porque ela traz um olhar aí de longo prazo, né? É um olhar não pontual, é longitudinal, né? Bem interessante. Então, bom, tentei falar aqui rapidamente
nesses artigos, trazendo esses diferentes olhares aí, e que no fim, né, a gente tem, em essência, algumas barreiras comuns de implantação, de funcionamento desse sistema de PCC, que esbarram em aspectos operacionais, né, de execução, de entendimento, de comprometimento, né? A gente tem problemas ali das próprias organizações no sentido de confiar, de criar uma equipe ali, ou mesmo o sistema, né, de ter ali o sistema de qualidade, um setor da qualidade ali responsável por essa implantação, por essa condução do sistema PCC. A gente tem os empecilhos financeiros ali de execução, seja de capacitação, de destinação de uma equipe, né, para esse fim, a parte de manutenção de documentação, de treinamento da equipe. Então, a gente tem aqui, poderia resumir aqui todas essas dificuldades ou todas essas limitações nesses 3 eixos né, destacados aqui nesse slide. E o que a gente, o que fica, né? E aí eu continuo querendo instigar vocês a refletir aí a realidade de cada um, né? Eu não sei se todo mundo teve oportunidade de trabalhar com vistas à qualidade, né? Trabalhar, né, com alimentos. Eu acho que todo mundo aqui trabalha com alimentos, de alguma forma trabalha com alimentos, mas cada um traz um olhar, né? E aí eu gostaria que vocês pudessem refletir, aqueles, né, que trabalham com qualidade ou que já trabalharam com qualidade, o quanto que representa toda essa dinâmica de implantação do sistema de PCC, que assim, basta desejar, basta conhecer, né, basta aplicar parcialmente esse sistema de PCC. A gente vê que muitas vezes não, né? Às vezes a empresa tem um desejo de ter o sistema PCC, empolga, mas assim, ela não investe, ela não capacita, então assim, ela dificulta esse sistema, né? Muitas vezes a gente tem uma equipe que tem pessoas que entendem bem, que conhecem bem, mas ela não consegue a credibilidade da alta administração para que ela dê carta branca, para que se possa mexer, né, nos processos, para que se possa olhar de verdade para esses processos, para que se possa entender esses processos. E muitas vezes as empresas, elas querem, elas permitem essa equipe ser criada, esse setor ser criado, mas que ela não investe de fato, ou ela não colabora para que ele seja realmente cumprido, ela não dá credibilidade para a equipe para cobrar, para poder exigir, para poder fortalecer esse sistema dentro da unidade. Então, assim, para mim é preciso integrar, né? E o que é esse integrar? É integrar a vontade, é integrar ali conhecimento e integrar a ação. Né? Preciso de ter, eu acho que esse tripé minimamente para que se tenha ali uma implantação de fato dentro de uma empresa, dentro de um estabelecimento que trabalha com alimentos, tá? E aí eu gostaria que vocês trouxessem um pouco da vivência de vocês, qual é a experiência que vocês têm com qualidade. Então, eu gostaria que vocês se manifestassem, né? Trouxessem isso, não exatamente assim só para mim, para a Eveline, né, como professores, mas que a gente partilhasse essa vivência. Eu acho que trazer essa vivência pode trazer aqui outros olhares, parcerias, quem sabe, né? A gente sabe que é muito difícil a gente ter ali, às vezes, as melhores ideias dentro daquela vivência, dentro daquela rotina. Então, às vezes, outras vivências, assim, traz um novo cenário, traz novas ideias, né? Compartilha problemas, partilha ideias, né? Resultados bons, e isso é muito, muito interessante, né? E aí, de que forma que a gente pode fazer essa partilha? Vamos deixar um relato lá no Fórum do Mundo, tá? Então, a gente vai disponibilizar um fórum, onde eu espero que vocês falem um pouquinho da experiência, que vocês tragam aí experiências positivas, dificuldades, para que os colegas possam colaborar, né? Eu acho que a gente tem colegas aí que são experientes na área de qualidade, outros que estão caminhando ainda. Então, vamos fazer essa partilha, vamos trazer essas boas experiências aqui para enriquecer, né,
todos nós, tá bom? Deixo um abraço, então, grande a todos e até a próxima semana.